Meus queridos amigos, diletos visitantes, abra comigo a sua cópia da Palavra de Deus na carta segunda do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 13, eu lerei o versículo de número 5. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios, no capítulo 13, estas palavras gráficas, escrutadoras do apóstolo Paulo pelo Espírito, quando ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Nosso título nesta noite é uma pergunta: como posso saber se sou salvo? Neste versículo 1 deste capítulo 13, Paulo informa a igreja de Deus na cidade de Corinto que ele tinha a intenção de visitá-los pela terceira vez. E esta é a terceira vez que vou ter convosco. Ele informa essa intenção de visitar aquela igreja, e a razão, entre outras, é que haviam problemas ali. Havia um número de homens, um número de ensinadores que se infiltraram naquela igreja, torcendo as verdades da fé. Nós os chamamos na Bíblia de judaizantes. Eram pessoas, judeus sobretudo, vindos de Jerusalém, que queriam ensinar aqueles crentes gentios, não judeus, que eles deveriam também guardar as leis judaicas. Eles diziam em linhas gerais isso: Cristo está muito bem, mas você também precisa da circuncisão. É de guardar as luas novas e as festas e os tabernáculos e as páscoas, etc, etc, etc. Você precisa de Jesus Cristo e você precisa da lei judaica. Isso tinha causado grande problema naquela igreja e muitas divisões. E Paulo deveria visitar aqueles irmãos para corrigir esses problemas. E nós vemos, através de sua carta, como ele já começa a tratar e a tocar nessa questão. Mas havia um outro problema também. Este foi uma acusação levantada contra o próprio apóstolo Paulo por aqueles judaizantes. E a acusação era essa: eles diziam que Paulo estava tirando vantagem da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma imensa igreja. Uma igreja muito grande, alguns contam em termos de 2.000 a 4.000 pessoas congregando ali. Uma cidade rica, todo tipo de pessoas ali. E Paulo inicia a pregação do Evangelho, traz o Evangelho da graça redentora a Corinto, uma colônia romana na Grécia, e uma igreja ali, pelo poder do Espírito, estabelecida. Pessoas que venham conhecer o Deus vivo e abandonar seus ídolos de pedra, e uma vida licenciosa para uma vida agradável a Deus. E aquela igreja crescera muito, e estes homens se infiltraram ali, e eles levantam uma acusação contra o apóstolo Paulo, desejando, é claro, desqualificá-lo diante da congregação. Reduziram, negaram a sua autoridade apostólica. E Paulo faz a menção dessa acusação no capítulo anterior, no capítulo 12, veja o versículo 14. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Paulo está dizendo: eu não estive com vocês e não voltarei a estar com vocês buscando o que pertence a vocês. Eu busco vocês, a alma de vocês, o bem de vocês, o enriquecimento de vocês. E no versículo 17 ele diz: porventura aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei. Ele enviou outros mensageiros ali. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito? Não sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Aqueles homens diziam: eles tiram vantagem das pessoas. Ele deve vir aqui se desculpar publicamente. E Paulo começa a tocar nesta questão. Bem, era uma minoria naquela igreja. Nós temos ouvido muita, como se diz, malhação em cima da igreja dos Coríntios. Que igreja horrível, que igreja péssima, que igreja cheia de problemas. Não, queridos amigos, havia uma minoria de pessoas assim. E esses problemas foram lidados. Aqui está uma grande igreja. Uma igreja entre todas aqui, a única mencionada com todos os dons espirituais. Uma igreja maravilhosa, mas que fora contaminada por certos ensinos, e uma raiz de amargura se formaram, e Paulo deseja visitá-los, ele o faz, para lidar com essas questões. Bem, eles tinham criado dúvida na igreja sobre a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, dizendo: ele não é de Cristo, ele não tem a autoridade de Cristo, ele não é um dos verdadeiros apóstolos enviados pelo Senhor Jesus Cristo. E neste versículo 3, então, ele menciona isso.
No capítulo 3 ele diz: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Em outras palavras, vocês foram influenciados por esses judaizantes, e agora vocês estão olhando para mim, me examinando, buscando para ver se há alguma evidência, uma prova de que de fato Cristo está em mim e que eu sou um apóstolo de Cristo. E no versículo 5, então, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, e provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Bem, aqui está o argumento do apóstolo Paulo, perceba isto. Ele sugere aqui, nesse versículo 5, que se aqueles homens e mulheres daquela igreja pudessem provar que eram verdadeiros cristãos, que Cristo habitava neles, então essa seria a prova do seu apostolado. Veja novamente, versículo 3: visto que buscais, buscar é examinar, buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Versículo 5: examinai-vos a vós mesmos. Vocês querem me examinar por uma evidência, uma prova de que eu sou um apóstolo de Cristo? Aqui está a evidência: examinem-se a si mesmos. Como assim? Bem, da seguinte maneira: se eles estavam na fé, se Jesus Cristo habitava neles, bem, isto era uma prova de que Cristo falava através do apóstolo Paulo e que Paulo era um verdadeiro ministro de Cristo. Por quê? Porque foi pelo ministério e pregação do apóstolo Paulo que eles creram no Senhor Jesus Cristo. Examinem a si mesmos. Vocês são a evidência de que Cristo fala através de mim. Esse é o argumento. Versículo 3: visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim. Versículo 5: busquem vocês mesmos, examinai-vos a vós mesmos. Se vocês estão na fé, provai-vos a vós mesmos. Essa é a prova, essa é a evidência de que Cristo é poderoso em mim e que eu sou um apóstolo de Cristo. Vocês buscam em mim. Então, se vocês podem buscar em si mesmos e examinar e testar e provar que vocês são salvos, então nós somos aprovados diante de Cristo como verdadeiros apóstolos. Versículo 6: mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. E esse é o contexto e esse é o argumento de Paulo aqui. Mas o que Paulo diz aos coríntios, queridos amigos, nesta noite, ele diz também a cada pessoa, a cada homem e mulher que afirma ser um cristão. O que Paulo está dizendo aos coríntios no versículo 5: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, testai, provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus habita em vós. Esse é o dever urgente para aqueles crentes, e isso está diante de nós. Isso se aplica a cada um de nós. A palavra de Deus é viva, ela está aqui, ela coloca diante de nós um espelho, ela coloca diante da nossa mão uma lente, um bisturi, um microscópio. Eu devo examinar a mim mesmo em detalhes. Examinai, provai a vós mesmos. Isso se aplica a nós. Se aplica a toda pessoa que afirma, que declara ser um cristão, uma pessoa salva. E aqui está o dever de nos examinarmos quanto ao nosso cristianismo, isto é, quanto à nossa salvação. Bem, essa não é uma mera questão de curiosidade intelectual. Se você se aproxima dessa grande pergunta, o dever, apenas de uma maneira curiosa, intelectual, isso não te servirá de nada. Deve ser um autoexame pessoal, sincero e urgente. Colocando a questão em termos mais pessoais, reais, nós a colocamos em forma de uma pergunta: como eu posso saber se de fato sou salvo? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, se Cristo habita em vós. Como eu posso saber se de fato eu sou um cristão? Em outras palavras, eu digo crer em Deus, mas acaso Deus crê em mim? Ele crê na minha declaração de que eu pertenço a Ele? Ele pode dizer o sim e o amém diante da minha declaração de que eu sou de Cristo, que Cristo habita em mim? Examinai-vos a vós mesmos. Este é o desafio, amigos, diante de nós nesta noite. No versículo 20 e no versículo 21, o apóstolo Paulo expressa esse sentimento. Veja mais uma vez, capítulo 12. Porque receio que quando chegar, isto é, em Corinto, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereias.
de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, difamações, intrigas, orgulho, tumultos, que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e fornicação e desonestidade que cometeram. O que ele está dizendo aqui? Paulo temia que muitos daqueles que estavam em Corinto não tinham se arrependido de fato. Sim, marque isso, houve uma mudança de atitude em muitos deles. Houve uma mudança de atitude em muitos homens e mulheres de Corinto quanto ao pecado, aqueles pecados mais grosseiros, a fornicação, a desonestidade, o roubo, a mentira. Houve uma mudança de atitude em relação ao pecado, mas não houve verdadeiro arrependimento. E é possível, queridos amigos, que uma pessoa não se arrependa diante de Deus, para com Deus, devidamente. E por isso o pecado não foi removido, não foi embora, permanece ali, operando nele, nela. Bem, o resultado é este. Aqui está o problema do arrependimento inadequado. Eu digo, ó Deus, eu me arrependo. Mas ao dizer isso, eu posso estar dizendo com um sentimento desgostoso, não porque eu estou envergonhado, mas porque eu vi que a minha atitude trouxe o mal sobre uma pessoa, ou eu não consegui o que eu queria acontecer, fui pego com a mão na massa, eu digo, poxa, eu me arrependo do que eu fiz, oh meu Deus, eu me arrependo. Mas não há vergonha pelo pecado, não há um verdadeiro arrependimento pelo pecado, e aqui está o problema. Eu vi que essa minha atitude na família, no trabalho, essa minha escolha, essa minha palavra que eu não deveria ter dito, me trouxe mal e eu não consegui o que eu queria alcançar. Oh meu Deus, por que eu fui fazer uma coisa dessa? Aqui está a importância do verdadeiro arrependimento. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. Há um arrependimento que é para com Deus e há um remorso. Por que eu fiz aquelas coisas? Isso me tirou certo crédito na família e eu não quero ter esse temperamento mal, colérico, porque eu vejo que eu envergonho os meus familiares, mas Senhor, controla a minha ira, eu não quero que as pessoas sejam feridas, e eu me controlo para não colocar minha família em vergonha, mas não houve profundo, verdadeiro arrependimento. Assim Paulo estabelece uma diferença. E nós podemos agir assim para com muitas coisas. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu tenho remorso disso, daquilo mais. Mas esse não é verdadeiro arrependimento. Aqui está a importância do arrependimento na conversão. Volte comigo ao capítulo de número 7, porque aqui estão os elementos do verdadeiro arrependimento. E não perca de vista a nossa questão. Como eu posso saber se de fato sou salvo? No capítulo 7, a partir do versículo 9 em diante, Paulo apresenta os verdadeiros elementos contidos em um verdadeiro arrependimento. Capítulo 7 de 2 Coríntios, estas palavras de Paulo. Agora folgo, isto é, estou mais tranquilo, contente, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa nenhuma. Há um verdadeiro arrependimento que causa tristeza, e essa tristeza é muito diferente do remorso. No versículo seguinte ele diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui está a diferença. Aqui está a clara diferença. Ele chama aqui dois tipos de tristeza diante do pecado, do erro. São dois tipos de tristeza mencionados aqui. Há uma tristeza pelo pecado cometido, que é chamada por Paulo de a tristeza do mundo, ou segundo o mundo. Isto é, eu posso me entristecer, estar envergonhado do que eu fiz, quando eu sou repreendido e corrigido. Mas pode ser que nada disso me conduza ao arrependimento verdadeiro. Essa tristeza é a tristeza do mundo.
Eu posso estar abatido e com um senso de remorso, envergonhado, porque eu fui repreendido publicamente ou descoberto em algo e fui disciplinado e corrigido, mas pode ser que nada disso me conduza a um arrependimento verdadeiro. Essa é a tristeza que eu senti, mas a tristeza segundo o mundo, diz o apóstolo Paulo. Que eu posso vir a me contristar, de verdade, me entristecer de uma maneira que não é segundo Deus. Mas há uma maneira, há um verdadeiro arrependimento, uma tristeza, uma contrição pelo pecado, que ele chama de tristeza segundo Deus. Isto é, eu pequei, eu fiz isso, aquilo e aquilo, como eu me arrependo. Eu desejo me aproximar de Deus depois dessa repreensão, e ser reformado por Ele em meu caráter, e mudar e ser transformado, eu não quero ser mais a mesma pessoa. Essa é a tristeza segundo Deus. Bem, a pergunta diante de nós é a seguinte: qual é o resultado da contrição do pecado que eu cometi em mim? Qual é o resultado desta contrição em mim? O que ela gera? O que ela produz? Se eu sou repreendido, então eu me torno amargo. E há ressentimento em mim. Sim, eu fiz o que é errado, mas eu estou ressentido que fui repreendido. Eu estou amargurado por isso. Ou eu me sinto constrangido, embaraçado de alguma maneira, porque o meu comportamento errado foi evidenciado entre as pessoas de alguma maneira. E há dissabor, há amargura em mim. Bem, esse é um tipo de tristeza, de contrição, mas que não te conduzirá a lugar nenhum, exceto a morte. Isto é, a um maior distanciamento de Deus. Porque a tristeza, segundo o mundo, diz Paulo, opera a morte. Essa é uma tristeza que somente me tornará uma pessoa pior, porque eu não estou profundamente envergonhado da minha vida, do que eu fiz diante de Deus, do meu pecado. Assim, eu não estou de fato contrito por Ele. Há apenas um certo remorso em mim. E o resultado é que eu me torno uma pessoa muito mais astuta para não ser pego em meu pecado, e não que eu tenha me envergonhado e me arrependido dele. Vou buscar me reformar exteriormente, moralmente, de alguma maneira, para que as pessoas tenham uma boa impressão de mim, mas isso não me levou a Deus, envergonhado, arrependido, com o desejo de ser perdoado e mudado e transformado em meu caráter. Eu não estou arrependido, contrito por ter pecado contra Deus. Se eu pudesse ter cometido aquele pecado e ninguém soubesse, ninguém viu, então eu estaria tranquilo. Então eu teria seguido em frente tranquilo. Esta é a tristeza segundo o mundo, porque é uma tristeza, um remorso que o mundano tem para com seu pecado. O mundano é aquele que não conhece a Cristo. E quando ele comete um pecado, a sua consciência o acusa, ele tem um remorso. Mas isso não leva ao arrependimento diante de Deus e um clamor por uma nova vida, por mudança, por ser liberto do domínio desse pecado. Mas há uma outra tristeza aqui nesse texto, uma tristeza ou contrição segundo Deus. E essa tristeza ou contrição é aquela que, ao encarar o meu pecado contra Deus, isso me leva à contrição e à humildade, gera humildade diante de mim. E diz assim no íntimo: eu fiz isso de errado, eu agi desta maneira, mas de fato, ao pensar, ao agir assim, eu pequei contra Deus. Eu me sinto sujo. Eu me sinto um criminoso, um transgressor diante de mim. O Senhor disse: não darás falso testemunho. Como eu pude mentir dessa maneira e falar inverdades contra uma pessoa? Não foi somente contra essa pessoa, foi contra Deus que disse: não darás falso testemunho. Há uma diferença entre um remorso, uma tristeza segundo o mundo, e um arrependimento, uma tristeza para com Deus que conduz à vida, que conduz ao arrependimento e por consequência ao perdão e então vida. Eu posso dizer: eu devo me aproximar de Deus e eu preciso que Ele me perdoe e remova essa culpa de mim, e ela não consegue me deixar, e ela volta, eu me recordo do meu pecado, eu me arrependo, eu preciso de ajuda da graça de Deus. Não quero ser essa pessoa tão vaidosa, tão orgulhosa, no centro de todas as coisas, eu, tão mesquinho. Eu estou tão cansado de pecar contra meu Deus, eu me sinto condenado, eu sei que Ele é justo em me condenar e me lançar longe dEle. Eu preciso ir a Ele. É uma tristeza que me leva a Deus e que gera vida.
Essa é uma contrição que vem de Deus, que é segundo Deus e que gera mudança. Ela, por exemplo, esse verdadeiro arrependimento é representado no Salmo 51. Se você abrir comigo rapidamente, lá no Antigo Testamento, no Salmo 51, aqui está Davi em verdadeiro arrependimento diante de Deus. Ouça o teor das palavras de Davi. Perceba os sentimentos verdadeiros, que está incluso em um verdadeiro arrependimento para com Deus. Ele ora ao Senhor, mas deixe-me dizer qual foi o pecado dele: adultério e assassinato. Mas ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, eu sei o que eu fiz. O meu pecado está sempre diante de mim, na minha memória, contra ti somente. Pequei e fiz o que é mal à tua vista. O Senhor viu quando eu agi dessa maneira. E assim o Senhor é justo. Eis que iniquidade fui formado, eu sou um pecador desde o nascimento. Eis que amas, versículo 6, eis que amas ou procuras a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, com esopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você percebe o teor de um verdadeiro arrependimento para com Deus, uma tristeza que é para com Deus. Eu pequei contra meu Deus. Eu não fiz isso somente contra o meu próximo, ou dentro de mim eu quebrei as suas leis. Eu pequei contra Ele. Ele é real, Ele é o Criador, Ele deu essas leis justas, perfeitas, boas. Eu pequei contra o Senhor. Essa é uma contrição que vem do alto. Mas nesse ponto é importante entender algo, queridos. A sua tristeza, a sua contrição pelo teu pecado, não é o teu arrependimento. A tua tristeza pelo que você fez, pensou, agiu, quebrando a lei de Deus, a tua contrição não é o teu arrependimento. A tristeza e a contrição pelo pecado não é o arrependimento ainda. Veja o versículo 10, de volta ao capítulo 7 de 2 Coríntios. Observe o que ele diz. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Você percebeu? A tristeza não é o arrependimento. A tristeza me leva ao arrependimento. Ela opera o arrependimento para a salvação, porque traz o perdão, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Assim, não pense da seguinte maneira: agora eu sei que eu sou um cristão, que Cristo habita em mim, que eu sou um crente, fui salvo. Por quê? Porque eu posso me envergonhar das coisas erradas que eu fiz e que eu falo. Eu sinto vergonha, não sou uma pessoa tão fria, com o nervo do sentimento morto, insensível. Não, às vezes eu penso: poxa, por que eu fiz isso? Que vergonha, que tristeza. Assim, eu me sinto triste e por isso eu sou um cristão. Não, você não foi lugar algum, você não se arrependeu. O arrependimento é para com Deus, isto é, eu trago a Ele o meu pecado. Eu confesso a Ele a minha pecaminosidade, a minha culpa, e eu rogo a Ele perdão pelos meus pecados. Essa tristeza, essa contrição pelo meu pecado, ela gera, ela traz à existência, ela opera o arrependimento para a salvação. E assim Deus perdoa e salva, porque o salário do pecado é a morte, mas se o pecado é julgado em Cristo e perdoado em mim, então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, querido amigo, não pense desta maneira. Isso não foi uma contrição da parte de Deus, até que te leve ao verdadeiro arrependimento. Sentir-se mal, querer esquecer o pecado, não é arrependimento. A confissão do pecado e essa mudança de atitude é o arrependimento. Mais uma vez, veja o exemplo de Davi no Salmo 32, versículo 4 e versículo 5. Salmo 32, versículo 4 e versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele fez isso, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Palavras: o registro do pecado deve ser apagado por meio da confissão.
E deve haver um comprometimento diante de Deus de agir de um modo diferente. E essa é a contrição ou tristeza pelo pecado, que é segundo Deus. Agora volte a 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 11. Paulo irá usar certos termos aqui, nós precisamos correr. Termos inspirados pelo Espírito, que mostram esses elementos de um verdadeiro arrependimento. Versículo de número 11. Porque quanto cuidado não produziu isto em vós mesmos, que, segundo Deus, fostes contristados. E agora ele diz que cuidado foi esse. Que apologia, defesa, um desejo de se ver limpo, de se ver purificado, há uma honestidade em se examinar. Eu quero me ver livre dessa culpa, dessa mácula, eu pequei contra Deus, eu serei julgado por Ele. Que apologia ou defesa, desejo de se livrar, de vir a Deus, de fazer o que é correto, aqui no caso o pecador incestuoso de Corinto. Ele diz que apologia, então, que indignação, que senso de vergonha e indignação dentro de vocês mesmos. Como nós podemos ter pecado contra Deus desta maneira? Como nós fizemos isso? Nós tapamos o ouvido à voz da consciência para seguir em nosso pecado. E é assim que nós agimos quando pecamos contra Deus. Nós temos primeiro que convencer a consciência que tudo está ok. E a consciência é este promotor de justiça dentro de nós, da parte de Deus. E a consciência, ela inspeciona as nossas ações em relação à nossa crença, se estão certas, nos absolvendo, se estão erradas, nos julgando. E assim, todas as vezes que nós vamos contra a lei de Deus inscrita em nós, o conhecimento do bem e do mal, e nós pisamos sobre a consciência para seguir o nosso pecado, ela nos acusa diante de Deus. E assim nós somos culpados. Observe essas palavras. Que indignação, que senso de vergonha. Houve um verdadeiro arrependimento. Como eu me permiti isso? Como eu permiti cair nessa condição, ir tão longe de Deus nesse pecado? Eu fui dando espaço, disse, só uma vez, está tudo bem, todo mundo faz isso. Como eu permiti que o meu orgulho e a minha fofoca, o meu ressentimento tomasse essa proporção absurda. Eu estou indignado comigo mesmo. Agora eu reconheço que eu sou um pecador, eu preciso de uma nova vida, de um novo coração. Não é apenas uma questão de parar de fazer certas coisas e ir me melhorando. Eu preciso ser uma nova pessoa. Isso vem de Deus, eu busco diante de Ti, ó Senhor. Ele diz que temor, quando você vê a tua vida, a minha cobiça, o meu orgulho, tantas coisas, eu sei que eu mereço ser reprovado por Deus. Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo. Eu mereço a ira e o julgamento de Deus. E assim é um temor. E isso me leva a um verdadeiro arrependimento. E você se arrepende diante de Deus com temor e reverência. Senhor, eu me arrependo, mesmo sem merecer. Eu sei que o Senhor é justo em me condenar e me lançaram no inferno. Eu sei que eu mereço teu castigo e repreensão, e eu irei aceitar a tua disciplina pelo meu pecado, mas me perdoa, Senhor. Eu não posso seguir em frente pecando contra o Senhor. Eu não posso viver, Senhor, com esta culpa, com este instinto, este senso de que o Senhor me lançará longe de ti naquele grande dia. Que saudade, então. A melhor tradução seria que desejo veemente, porque fala de um impulso, de uma afeição forte. É um desejo veemente de se ver livre do domínio do pecado. Eu não quero mais esse orgulho horrendo em minha vida. Eu anseio pela ajuda do Senhor. Eu paro de pecar numa área pelo meu esforço e logo me vejo caindo em outros 2, 3 pecados. Eu estou preso, eu não quero mais isso. Ele me domina. Eu quero ser livre, Senhor. Que desejo que vem imenso em arrependimento. Eu quero cortar os laços com estas coisas que te desagradam e me afastam mais e mais de ti. Então que vingança, isto é, que justiça vindicativa, plena. Há um arrependimento verdadeiro. Não apenas mudança de atitude em relação ao pecado. Mas não perca de vista a nossa pergunta. Como saber se sou salvo? Paulo fala sobre um arrependimento nesse capítulo 7, uma tristeza que vem de Deus, um arrependimento do qual você não se arrepende. O que isso quer dizer? Quando de fato eu me arrependo para com Deus do meu pecado, eu não me arrependo do meu arrependimento, eu não volto atrás para me chafurdar na lama do meu pecado. Foi um arrependimento sincero,
E houve um perdão e graça, é um arrependimento do qual não se arrepende, mas não se esqueça a nossa pergunta: como saber se eu sou salvo? Veja o versículo 5 de nosso texto em 2 Coríntios 13. Observe agora. Aqui está o que eu devo fazer, um verdadeiro arrependimento. E aqui: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovado. Bem, Paulo está dizendo: vocês não conseguem ver, perceber que Jesus Cristo habita em vocês, que Ele está realizando em vocês uma obra pelo seu Espírito, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus está em vós? Acaso, ele diz, vocês não conseguem perceber que Jesus Cristo, pelo seu Espírito, está operando algo em vocês? Bem, algumas das coisas que nós deveríamos ver, que prova que Cristo está em nós, operando em nós. Deixa eu levantar essas perguntas para o nosso autoexame. Examinai-vos a vós mesmos se Cristo está em vós. E a primeira delas é essa: é Jesus Cristo o teu principal e maior interesse nessa vida? O teu maior objeto de amor? Sim, eu tenho muitos interesses nessa vida, mas eu não posso me deixar dominar e controlar por um interesse pela política o tempo todo, e a minha vida é cheia disso. Sim, nós devemos saber o que está acontecendo no mundo, ser pessoas informadas, ter uma opinião e uma atitude, mas esse não pode ser o meu principal interesse, a minha conversa, a minha vida. Eu só busco isso. Eu nem deveria mencionar as coisas mais banais. Futebol? Essa é a minha conversação, o que me move, o que me leva para frente, para trás, sobre isso que eu falo, as coisas mais banais possíveis da existência humana. Esse é o meu amor, é isso que me domina, é isso que me dá alegria, tristeza. Talvez a família, sim, algo maravilhoso, mas tudo é família. Família em primeiro lugar, a família. Onde está Cristo Jesus? Ou não é minha carreira, é minha vida, é minha carreira, eu amo minha carreira e tudo mais é minha carreira. Cuidado, querido amigo. Cuidado. É Jesus Cristo o meu principal interesse, porque Ele habita em mim, Ele se torna o meu principal interesse. E mesmo em tempos de dificuldades, de dor, de enfermidade, de perplexidade, Ele continua o meu principal interesse. Isso é sinal de que Ele habita em mim. E eu oro a Ele, eu desejo andar com Ele, eu espero nele. Eu sei que Ele me guia sempre, então na hora da grande dificuldade, quando não parece haver resposta e tudo parece nebuloso, eu digo a mim mesmo: Ele é real. Duvidar do meu amado, duvidar do Senhor, Cristo habita em mim. Ele está em mim. Ele é meu principal interesse. Segundo, examinando a nós mesmos, é Jesus Cristo fonte de muitas instigações, moções dentro de mim. Aqui estou eu e de repente eu tenho um dever a realizar. Uma pessoa com quem conversar e pedir perdão, ou admoestar, ou animar, alguém para encorajar. Eu preciso realizar isso para com essa pessoa, e aquilo mais, e deixar essas coisas de lado. Isso, você acha que essas moções, instigações vêm de você mesmo? Se Cristo habita em mim, isto vem dele. É Ele que gera estas moções em mim, essas instigações, para fazer o que é certo, para não fazer o que não convém. Você orou a Ele pela manhã e pediu a Ele isso, e Ele respondeu. Essa é a operação do Espírito Santo dentro de mim. Isso acontece, então isso é evidência da obra de Cristo, que Ele está em mim. Em terceiro lugar, a tua consciência, ela te confronta. Você é confrontado pela tua consciência. Oh, essas palavras que eu estou a ponto de dizer, eu não posso, eu não irei. É uma palavra soberba, uma palavra má, uma palavra mesquinha. Eu estou a ponto de sugerir algo que é uma fofoca, que irá lamear, pichar o caráter de alguém. Eu não posso fazer isso. Eu estou a ponto de responder essa questão que me confrontou de uma maneira mesquinha, egoísta. Eu não posso fazer isso. Esse ato, esse impulso,
A minha consciência está ativa. Ela me confronta. E isso é dado pelo Espírito na conversão. A consciência desperta. Quarto, é Jesus Cristo quem eu busco na dificuldade, na perplexidade. Há algum problema sério na família. Eu logo vou ao Senhor em oração e busco graça e sabedoria em como agir, em como lidar com essa grande dificuldade. É Ele quem eu busco. Ou eu vou aos livros de psicologia familiar, etc, etc, etc. Ou eu tento resolver tudo por mim mesmo. E por último eu busco ao Senhor. E é tão triste observar sinais como esse. Pastor, eu estou passando por uma grande dificuldade. Muito difícil, pastor. Eu já fiz tudo, já fiz isso, já fiz aquilo mais. Só me resta agora orar a Deus. Mesmo. Porque Ele não é o primeiro, não é? Mas quando Ele está em nós, então naturalmente nós nos voltamos a Ele. Quinto, eu vejo Cristo Jesus como a pessoa, a verdade, aquele que eu represento neste mundo. Quem você representa neste mundo? As ideologias desse século presente, a concupiscência da carne, a soberba, os valores deste mundo terreno passageiro, ou Jesus Cristo? Eu estou pronto a representá-lo em qualquer oportunidade para falar de Cristo Jesus e levar pessoas a conhecê-lo, ou representar a Cristo me atrapalha, e atrapalha o meu sucesso terreno, material. E eu não quero que as pessoas saibam que eu sou um cristão, que eu estou lendo a Bíblia, que eu vou numa igreja. Não, o mundo não gosta disso, eu vou perder pontos na empresa entre meus amigos, achar que eu sou besta, toda a negócio de crente, Bíblia. Há vergonha? Ou é Cristo quem eu represento neste mundo? A verdade eterna em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Jesus Cristo. Paulo escreve aos Tessalonicenses que quando ele esteve com eles em Tessalônica para pregar o Evangelho, ele não quis ensinar nada a não ser Cristo Jesus crucificado. Mas Paulo, como? Eles são gregos. E ali estão os filósofos, os estoicos, os epicureus e todas as escolas de pensamento da antiguidade. Paulo, você tem uma bandeira, cristianismo, e você vai falar sobre Cristo para esses homens. Cristo crucificado, um homem humilhado, derrotado, posto numa cruz pelos gentios. Essa é a sua mensagem diante desses filósofos. Não é melhor que você prove a fé cristã primeiro? Não é melhor que você comece com apologética e mostre como a fé cristã e o pensamento no mundo, eles se interagem, e a fé não nega a ciência, e depois de tudo isso aí você começa a falar sobre Cristo, você vai direto a Cristo e ele crucificado? Paulo? Claro que sim, porque Cristo habitava nele. Ele sabia muito bem que a resposta para o problema humano é este. O problema é o pecado, e Cristo Jesus veio para lidar com o pecado. Ele é o sacrifício pelo pecado, no lugar de pecadores. Assim, ele não se propôs fazer conhecido ou ensinar nada, a não ser Jesus Cristo Salvador. É Cristo aquele que eu represento neste mundo, ou representar a Cristo me atrapalha? Queridos amigos, eu preciso concluir. Como posso saber se eu sou salvo? O meu arrependimento foi verdadeiro, foi para com Deus. A minha fé foi colocada no Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Que os méritos que Ele alcançou nesta vida, uma vida perfeita, um sacrifício no lugar do meu pecado, levando a justiça de Deus, a minha culpa, é verdadeiro. Arrependimento para com Deus verdadeiro, que traz a mudança, vida. E Cristo hoje, habitando em mim. Você pode responder positivamente essas perguntas. Aqui está diante de nós. Essa não é uma questão meramente intelectual ou de curiosidade. A resposta a essas perguntas determina a eternidade da nossa alma em tão pouco tempo. Com Ele ou longe dEle. Você rejeita o Senhor Jesus Cristo nesta vida, e Ele te rejeitará então. Você se humilha aos pés dEle como um pecador arrependido, para tê-lo e o perdão de Deus. Então Ele te recebe e te dá o poder de ser agora, pela primeira vez, de fato, um filho, uma filha de Deus. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Não é questão de fechar os olhos e abraçar o misticismo e pular no escuro. Fé cega, aqui está. Você pode examinar a si mesmo à luz destas verdades. Você já foi ao Senhor? Ou tudo que você possui é uma mera religião sofisticada ou menos sofisticada, mística, o que quer que seja? Cristo está em você, há evidências disso. Se não há, querido amigo, vá a Ele nesta noite e ore ao Senhor. Peça a Ele por perdão, por uma nova vida. E conforme você faz isso, entregue-se inteiramente a Ele, para ser dEle, para pertencer a Ele. E Ele te salvará. Essa é uma promessa. Todo aquele que vier a mim, diz Ele em João 6, de maneira alguma o lançarei fora. Vamos concluir juntos, orando ao nosso Deus. Ó Senhor Deus, eterno Criador, graças te damos pelo Senhor Jesus Cristo e esta salvação tão gloriosa revelada por Ele. Que por meio da sua vida, uma vida perfeita, a vida que nós deveríamos viver e não temos vivido, quebrantando as tuas leis, que por meio desta vida perfeita Ele tenha adquirido os méritos para representar qualquer um que busca a reconciliação contigo por meio dos seus méritos. Que pelo seu sacrifício, morte voluntária, Ele tenha sofrido daquela maneira, pagando no lugar de pecadores, para que qualquer pecador convicto que se volte a Ti tenha nele o perdão e a sua culpa lançada sobre ele para a salvação. Graças te damos ao Senhor por esta mensagem, o Evangelho tão maravilhosa, que não depende de meus méritos, ó Senhor, mas dos méritos de Jesus Cristo Salvador. Dai-nos de entender isso, ó nosso Deus, e ajuda-nos a ver a nossa culpa diante de Ti. Se não fomos a Cristo ainda, leva-nos a conhecê-lo de uma maneira experiencial, a conhecê-lo e tê-lo em nós, e o seu perdão e a vida dentre os mortos. Nós clamamos por estas coisas, em um nome e pelos preciosos méritos do Teu amado Filho, Senhor Jesus, e para o Teu louvor oramos. Amém.